Bom, depois da aula do professor Almir, né, Almir tinha que ser professor do acúmulo de conhecimento que ele tem aí, né? Eu gostei de algumas coisas que o Almir falou, desculpe, e queria rapidamente falar sobre elas. Primeiro, o papel dos municípios. Eu acho que é muito importante. Os municípios brasileiros até fizeram uma marcha a Brasília essa semana, eles estão recebendo muitos deveres e nem sempre estão recebendo os recursos necessários, mas, independente disso, os gestores públicos precisam priorizar a proteção ambiental. Priorizar a proteção ambiental nos municípios nem sempre eleitoralmente é bom, porque as pessoas não gostam de ser fiscalizado, não gostam de ser cobrado, mas é importante. Uma outra questão que eu queria enfatizar também nessa fala do Almir é que ele falou a questão das coisas simples. Nós, de um modo geral, achamos que buscar sustentabilidade são coisas pomposas, sofisticadas, que gastam muito dinheiro. Eu já falei em alguns lugares, por exemplo, esses eventos faraônicos que gastam uma fortuna, nem sempre educam as pessoas. Eu prefiro pequenas cartilhas, apoiando iniciativas simples nas escolas, eventos como esse aqui, do que eventos que vão milhares de pessoas, mas que, no final, se você fizer uma entrevista para aquelas pessoas que foram lá, grande parte do público não sabe nem por que foi lá, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que pensar. Eu lembro aqui da fala do Almir, quando eu era criança, eu sou de Castelo, eu bebi água do Rio Castelo, e estou aqui hoje falando. Eu desafio alguém a ir em Castelo, beber água do rio hoje, e quando tiver com 50 anos, vir aqui fazer uma palestra. Ele não estará aqui, né? Então, o que isso significa? Em 40, 50 anos, nós transformamos a nossa realidade de uma forma drástica. Eu peço sempre aos alunos, e vou dar essa tarefa para todos que estão aqui, é que tire um dia e olhe a paisagem da sua casa, o caminho da sua casa até o seu trabalho ou a sua escola. E aí, passa-se meses e olha de novo. Derrubaram casas, construíram prédios, fizeram um monte de coisa, só que a gente não percebe. É a história do sapo que vai cozinhando aos poucos e a gente não percebe que está sendo cozido. As coisas estão mudando e a gente precisa ficar atento para elas. Eu acho que é importante a gente ir nesse caminho que o Almir rolou, né, de bola para a gente aí. E eu queria colocar a questão, vou voltar à questão conceitual, para lembrar, né, que a gente, quando fala em sustentabilidade, a gente remete àquela questão de colocar os negócios, e entenda negócios como iniciativa de empresário, de poder público, de comunidades, nossa, enquanto cidadãos. Quando a gente vai estabelecer negócios, com essa visão de sustentabilidade, a gente tem que pensar no tripé, não é isso? Da sustentabilidade econômica, também social e também ambiental. Não é uma sobrepujando a outra. E eu gosto de colocar esse conceito fazendo a imagem, primeiro, para entender que não é assim. Não é uma pirâmide estática. É um equilíbrio que se está buscando, mas esse equilíbrio não é estático. Todos tendo o mesmo peso a todo instante. Não é isso. Há situações de negócios em que um pesa mais do que o outro. Então, eu gosto de fazer a imagem de um mobile. Aquele mobile que fica no berço das crianças, que fica girando, em que em algum momento um pesa mais. Vocês já perceberam isso? Assim é a questão da sustentabilidade. É um mobile, é um equilíbrio dinâmico. E eu cito o exemplo, para recordar, para entender isso. Um empreendimento industrial, o peso maior é econômico. Não quer dizer que só o econômico está acontecendo ali. E vamos recordar que o econômico é que vai gerar o social. E que vai possibilitar, às vezes, até a melhor proteção ambiental. Mas o que pesa naquele momento é maior o econômico, sim. Vamos para uma rodovia. Nós estamos discutindo duplicação de rodovias aqui, a BR-101 para o ano que vem e a 262 já para esse ano. É uma questão absolutamente social. É demanda da sociedade.
é fazer o ir e vir com mais facilidade, com mais segurança. Mas a questão ambiental não é esquecida e não pode ser esquecida. No passado, lamentavelmente, as grandes vias nossas foram todas construídas próximas das cidades. E hoje temos grandes problemas com as comunidades que estão à beira das estradas. Vou colocar um outro tipo de negócio, unidade de conservação. Está aqui o Fernando, muito craque dessa bola. Ali a questão fundamental é ambiental. E, por vezes, essa defesa ambiental é para segurar uma cultura, uma tradição, né? A defesa de comunidades tradicionais que fazem a nossa identidade. Não dá para dizer que aquela cultura indígena, aquela cultura quilombola não nos importa. Importa e muito. É a nossa raiz. É assim que nós podemos dizer que somos o que somos, se a gente reconhecer lá atrás quem nos trouxe até aqui. Nesse sentido, eu reforço essa ideia conceitual de que sustentabilidade é equilíbrio, mas equilíbrio dinâmico. Muito obrigado. Ok. Aqui a língua fica coçando para falar, mas eu vou ter que me segurar aqui, porque a questão também eu queria colocar aqui, de quem é sustentabilidade? Né? Não falo nem do que, mas de quem. A gente vê essa briga lá de Belo Monte, lá no norte, a gente está pensando na gente, mas e os índios, né? Quem é que está pensando naqueles cidadãos, né? Mas, ok, vamos para a segunda pergunta. Dessa vez para o Fernando Aquinoga, e com 2 comentários, um do Bressan, que vai aproveitar o tempo dele para dar uma complementada na anterior, ele vai administrar isso, e o Schettino depois faz o fechamento dessa segunda pergunta. Para o Fernando, então, que é assim, o IEMA tem feito um bom trabalho, até com ações pioneiras quanto à preservação dos recursos hídricos. Por outro lado, a indústria que mais investe hoje no Estado é a do petróleo e sua cadeia produtiva, com atividades principalmente no ambiente marinho. Nesse campo, quais as medidas preventivas tomadas ou estudos, né, pelo IEMA para que não aconteça aqui o que estamos vendo hoje lá nos Estados Unidos, né, por exemplo, aquela questão do derrame de petróleo. O Espírito Santo está livre de um incidente como este? Bom, quando a gente fala de qualquer atividade humana, principalmente uma atividade industrial dessa natureza, é impossível a gente falar em estar livre de acidente, né? O risco é associado a qualquer atividade que a gente desenvolve. Alguns eles são maiores, uns riscos são maiores, outros menores. A atividade de petróleo tem um risco bastante grande e a gente tem o trabalho importante de gerenciar esse risco, né? Quando se fala de um acidente como esse, o que aconteceu lá está fora da curva, né? É uma coisa que extrapola o dia a dia, né? A gente vê a própria potência lá com dificuldade de administrar aquele cenário. Então, hoje, eu não imagino que a gente tenha que gerenciar, hoje, na realidade atual, esse tipo de problema. É claro que existem plataformas, né, aí instaladas na costa do Estado, e, né, explorando, e existem algumas entidades, algumas instituições que têm responsabilidades de gerenciar esse risco. O que cabe ao IEMA? Né? Aqui é importante colocar que a nossa Política Nacional de Meio Ambiente ela estabelece alguns instrumentos e